ororo, ororo, que agora não. Cororó, pego no ninho, cororó se tremirá, ororo, ororo, que agora não. Em junho vinham as cegadas. Como não havia frigoríficos, as pessoas punham os vinhos já refrescados um dia para o outro dentro de uma meia de uma mulher. As meias eram por cima do joelho, que usavam umas ligas para as prender e, como já não lhe faziam falta, que já estava quente, não é? Metiam as garrafas do vinho no ribeiro, prendiam-nas com uma pedra e o vinho estava ali a refrescar de um dia para o outro. Para o outro dia, quando se ia para as cegadas, nunca se começava de manhã cedo, porque havia sempre umidade. E então só ir para as 10, 11 horas, pelo calor, é que se começavam as cegadas. E os mais novos éramos encarregados de levar as garrafas, davam-lhe um nó às duas meias, uma garrafa para trás, outra para a frente, e lá íamos nós, pelos caminhos, levar as garrafas aos segadores. E ai de nós que partíssemos a garrafa, porque depois entrávamos em desconto. E segavam no pão, havia sempre um rancho de segadores e o atador. No fim, o pão era posto em rodos, era virado com a espiga para cima e era em roda, que até há uma cantiga que se dança, que é dessa parte, e ficava ali a secar um bocado. A tua mãe, minha sogra, a tua irmã, cunhada, a tua mãe, minha sogra, a tua cunhada, não me digas outra vez que eu me apego à palavra. Não me digas outra vez que eu me apego à palavra. Oh, que pinheiro tão alto, tão alto. Quando chegava por a altura do São João, era posto em medas por causa da chuva de São João, que não dá vinho, nem azeite, nem pão. E então eles, para o pão não ser molhado, era posto em medas, com a espiga virada toda para o centro, que era para a água escorrer e não lhe atingir a espiga. Que depois, mais tarde, depois do São João, era levado para as eiras. As eiras eram previamente todas borradas com a bosta da vaca, ficava tudo ali, era amassado tudo com água, bem amassadinho, com os pés descalços, e era tudo borrado, as eiras todas borradinhas, para não se perder nenhum grão de centeio, e quando os malhos batessem, aquilo servia como um amortecedor, que era para não partirem tanto. Na altura do São João também aqui era o hábito de trocar os vasos, principalmente com os vizinhos que andavam zangados uns com os outros, que era para outro dia haver banzé. Trocavam-se os vasos, trocavam-se os burros, porque havia muitos, porque aqui como era terra de moleiros, cada casa tinha 3, 4 burros e só um cavalo, que o cavalo era para ir às vezes às chaves fazer as compras, ou para labrar as terras, mas os burros eram os que acarravam os centeios de um lado para o outro. E então esses burros eram trocados de loja. De manhã era um labirinto terrível, porque ia lá aquele para ir levar o burrico carregado de centeio. Onde é que está? O burro já estava na loja do vizinho. E só se mudavam os vasos, as pessoas só os iam buscar quando era depois do São Pedro passar. As pessoas faziam a barraca ao São João, fazíamos uma fogueira no centro da aldeia, se juntava à população e cada um levava a sua coisa, umas sardinhas, o pão centeio, também não havia muito para levar nessa altura, não era? E as filhoses estavam sempre presentes em qualquer convívio, era a única coisa que tinham, porque como as pessoas eram moleiras, tinham sempre a farinha, e era uma coisa barata que ficava e que as pessoas comiam, não é? E o vinho, toda a gente cultivava. As pessoas tinham que, as casas para serem governadas e boas tinham que ter centeio, porque tiravam centeio para a alimentação, a palha para estrumar os animais e para comerem durante o inverno, tinha que ter batata, tinha que ter feijão, tinha que ter o xíxaro, tinha que ter azeite, tinha que ter tudo, porque casa que não tivesse isso tudo, não era casa boa, era uma casa que tinha fome. As pessoas antigamente tinham muitos filhos, nunca tinham menos 6, 8 filhos. Eu sentia-me mal, porque até aos 7 anos fui filha única, depois é que veio uma irmã. E eu via aqueles todos com tantos filhos, era só eu e a minha irmã, não é? Mas antigamente tinham muitos filhos. Anda mais uns
200 metros e depois vira à direita e quando vê o socal, E a pessoa mostra à juntou sua muitos frente. carrinhos de milho que juntava para vender. Um barquinho daqueles de madeira. De madeira, de barco de madeira, ainda cheguei a ramá-lo, eu sozinha. Já tinha para uns 7 ou 8 anos, eu sempre com o meu avô por lá. O meu avô teve sempre aquele moinho e fazíamos quando estávamos no lado da Ribeira de Pena. Por exemplo, o aquecimento, o já aquecimento, antigamente ia-se para o Era monte queimar a lenha do orgueira, fazia-se umas fogueiras grandes, juntava-se as brasas, abafava-se com terra. Outro dia ia-se buscar sacos de brasas para vender a quem não tinha lareira nem nada, que era para fazerem uma braseira. Mas aqui Eram as na braseiras Pouca, para levavam aquecer. muita lenha daqui, E era assim que se vivia. mesmo para lá. Havia casas que nem tinha casa de banho, nem tinham água, a gente vivia. É verdade, que ia-se buscar a água à mina, botava-se a água numa bacia, aquecia-se a água ao lume, dava-se banho e vivíamos. Olha, eu em 67 fui para a França e também tive que comprar uma bacia plástica para fazer de coisa, mas era a França. Está a ver? E estava uma camada de neve e eu com as meias fininhas e de vestidinha. Digo, ai Jesus Senhora! E quando foi a senhora onde parava, lá no apiadoiro que parava aquele comboio, ela mandava-me chegar para o pé do cujo eu ponho assim o pé a aquecer e a meia a derreter-se. Aquela meia de vida. Oh, Dona Helena, você disse que... Oh, imigrante, tu que levas passaporte, vais para o estrangeiro, te desejo boa sorte. Fui de assalto, cheguei a França, que isto até é quase como a história da Linda de Souza. A mala de cartão. Cheguei a França, o meu marido primeiro foi sozinho de assalto. Chegou a França, estava à espera do comboio, vai a Pida, apanhou. Esteve preso 24 horas. Chegou a casa, o corpo era assim como isto, de tanta porrada que levou. Ai, Jesus. Esteve preso, porque ele levava encomendas, ia de assalto e levava encomendas para uns e para outros. Foi dado como era aqueles que andavam, os passadores. Os passadores, pois. Ao cabo, e já tinha comprado o bilhete para a França. Depois, ao fazer 24 horas, soltaram-no e estava um taxista que tinha visto tudo, estava lá ao pé da esquadra, que já sabiam, ou então aquilo era negócio. E ele disse para o meu marido, tiraram-lhe os documentos franceses, rasgaram-nos e só lhe deram o bilhete de identidade português. E eu disseram-lhe, pronto, tens que ir para Portugal. E o meu marido disse assim, e agora dinheiro para ir para Portugal? E disse, ele alugou um táxi e pagas eu em Portugal. Eu tinha, a minha filha mais velha tinha para aí um anito. Ele veio para o taxista, quando ele saiu, estava à espera. E disse, vais para Portugal, não vais? Ele levou, não dás-me o bilhete que tens para a França, eu levo-te a Portugal. E assim foi. Depois passado, isto foi para aí no mês de agosto, setembro, alguém lhe meteu ideias na cabeça de voltar a ir. E ele chegou a casa, ele tinha ido à fronteira, ver se conseguia. Ele era teimoso, podia pagar a licença, mas não queria. Alguém lhe disse que fosse lá com o passaporte que passava. Ele foi lá e disseram que não, e ele então arranjou logo um passador para ir ao outro dia. Chegou-me a casa e disse, minha mulher, eu vou de assalto. E eu, vai, eu também vou. Fiz a mala, para mim e para a menina. E fomos. Oi, a minha mãe, que Deus Nosso Senhor lá tem. Queríamos ficar com a menina, porque eu era maluca, porque íamos sem trabalho, sem papéis, sem nada, e fomos, sem nada. Quando chegamos, achávamos, o passador disse, tu disseste que era para passar aqui, não era uma mulher e uma criança. Quando estava no nevoeiro, era no mês de fevereiro, tinha gelado, depois estava assim as árvores cheias de gelo. Eu disse-lhe assim, você não nos vai levar às costas. O homenzinho, lá fomos todos, passar. Eu me deixei ir de mamar à minha filha, com o biberão, antes das 8 horas, que eu apanhei o autocarro para Chaves às 8 horas. E depois o saco de leite e tudo, foi tudo dentro do táxi. O táxi foi de volta e nós fomos com o passador a monte. Era meio-dia e nós à borda do rio à espera que o passador nos passasse. Nisto a minha filha, coitadinha, estava cheia de frio, cheia de fome, começou a gritar. E diz o passador, cala a criança porque vem aí a guarda. Não tenho mais tempo, apanho uma mão na boca, até porque caleia.
E depois, pronto, lá passamos, fomos, chegamos à França, meti assim uma moeda na estação, assim, num gavetão, tirei a chave, arrumei as malas lá, disse assim, pôs-me a contar os trocos, disse assim, olha, os grandes, o que é que nós agora vamos fazer, bom? Nem trabalho, nem casa, nem papéis, o que é que vamos fazer? Meu amor me deu lenço pelas suas mãos, pelas suas mãos. Íamos para o monte e eram espadas, arranjámos qualquer maneira de brincar quase idêntico ao que nós víamos. Eu tive uma situação também, mais que uma vez a minha mãe comprou uma camisa, fui à feira, comprou uma camisa e eu naquele dia vesti a camisa. E nesse dia à tarde fomos para o monte jogar o D'Artacão e lá fomos, conclusão, eu rasguei a camisa e eu, bem, já sei o que vai acontecer, não é? Cheguei a casa, quando entrei em casa, obviamente que aquilo... Fui andar à volta da mesa, meio atrás da volta da mesa, para Carlos, assim, bem, vou ter que parar, vou ter que levar e vou. Bem, foi uma coisa... uma coisa maluca. E até estas situações, havia mais... As nossas track-ins, ao menos são esses jogos que nós tínhamos. Sim, havia outra vivência que hoje não existe, não é? Era a união. Eu tenho 2 filhos com 20 anos e hoje a gente quando fala diz, hoje não sabeis jogar um peão, não sabeis jogar a cabilha, que a cabilha é um prego, não é? Que nós espetávamos no chão, fazíamos uma roda muito grande, a conquista do mundo, não é? E fazíamos, não sabem, pronto, o que nós vivíamos, arranjávamos o que havia, não é? Um pneu, por exemplo, de um carro, metíamos um bocado de água lá dentro com 2 paus e andávamos com aquilo todo abaixo, não é? Desafios de futebol que se faziam aqui na Nacional 2, não é? É verdade, debaixo aí arranjava-se uma retazita mais ou menos com uma certa distância, punha-se lá umas pedras a fazer de baliza, 11 gajos de cada lado a jogar com calças e sapatilhas e faziam-se ali grandes jogos, não é? Não havia grande trânsito, isto estamos a falar em 70 e tal, 80, não é? E fazia-se jogos ali, ou a parte de cima de São Gonçalo com a parte de baixo do Pombal, pronto, porque sempre houve até uma certa rivalidade, agora já não existe isso, pronto, mas felizmente, pronto, até já casamos pessoal do Pombal com pessoal de com pessoal de São Gonçalo, mas antes e isso é verdade, daqui da Casa do Povo, do sítio onde estamos, para cima e para baixo eram mundos totalmente diferentes. Aliás, isso é tão verdade porque as pessoas que faziam parte do Centro Cultural e Desportivo de Lobrigos, que é a coletividade onde estamos, que teve a sua origem em 1976, grande parte das pessoas era da zona de baixo. Os moinhos lá na minha aldeia, junto ao rio Corgo, estão sempre a moer. Os moinhos lá na minha aldeia, junto ao rio Corgo, estão sempre a moer.
Ora, moi, 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 moinho, moi, 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 nunca pares de moer. E como as pessoas cantavam anasaladas, eu dizia, nunca, porque eles querem, nunca, pá. Então eu dizia, nunca. Pronto, mas isso. Enquanto o moinho mói, o moleiro tem sempre que fazer. O perfume das maçãs que havia no lagar. Não havia frigoríficos. Então, no lagar, as pessoas colocavam um bocadinho de palha e apanhavam estas maçãs, as maçãs, e colocavam lá. Ao entrar no quinteiro, ou ao abrir a porta, o aroma daquele cheiro era fantástico. Então eu jogava a bola com os meus amigos. Ó Paulo, e agora? Vinde comigo. Chegava lá, abrimos a porta, cada um levantava um bocadinho a camisa ou a camisola, metia lá 3 ou 4 maçãs, lá íamos nós. A minha avó um dia chegou lá, epá, isto aqui, falta aqui tanta maçã. Pôs-se lá à espreita. Lá íamos nós. Oh, vó, dizia lá para ti, tudo bem, agora para todos, quanto tal não tenho cá nenhumas. Mas pronto, era assim. Mas havia sempre. Bebíamos em qualquer lado, a água era potável em todo lado. Jogámos para não estragar as botas. Sim. Jogámos descalços. Sim. Às vezes o capô levantava do dedo maior, ao bater numa pedra levantava a unha grande, mas pronto, com um bocado de água, lá... Não havia cá. Era assim. Olha, era a nossa história. As borboletas, aqueles bacalhaus grandes. Fazíamos coleções de borboletas. Aos ninhos, como já referi, aos ninhos. Ir às cerejas. Tinha pica quando havia aquela senhora que tinha lá 3 ou 4 cerejeiras e depois punha-se a guardar, a gente guardava quando ela ia para casa. Cantava. Subimos para cima da cerejeira, toca a comer, e ela depois vinha, não está cá ninguém, e nós estávamos em cima catinhos da cerejeira a comer as cerejas. São histórias assim da nossa infância que recordamos com muito carinho. Malditas serenatas. Eu digo mal da minha vida. Eram assim histórias, eram pequenas frases simples, mas que ficavam na nossa memorial e na nossa história. Oh, Manel, vira para cá, Maria, vira para mim. Pirim, pim, pim, pirim, pim, pim. Oh, Manel, vira para cá, Maria, vira para mim. E no final da missa era igual. Nós, pequeninos, chamávamos ao pé de escaleira. De escaleira. Então, conte lá uma das suas. Oh, rapazes, o que queres que eu vos conte? Um caso verídico que tinha acontecido. Eu vou-vos contar. No ano passado, por altura de agosto, porque já os coelhos já estão bons, ainda não são pequeninos, já estão criados, eu precisava fazer uma peita. O que é uma peita? É oferecer algo a alguém que lhe tenha feito um jeito, ou queira agraciar a pessoa com um miminho. Eu peguei na arma, meti 2 cartuchos ao bolso, desmontei a arma, meti a arma dentro de um saco de lona, para ninguém se aperceber, e lá vou eu. Cheguei ao rio, à Ponte da Formiga, que é aqui sobre o Rio Corgo. O que é que está em cima da ponte? Um vestigo, com uma cobra enorme, mas como um cambão, que é aquela parte da madeira que une o jugo da vaca ao arado. Quer dizer, que era uma cobra descomunal. E um sardão, a gladiar, se vai e não vai. Eu cá tiro a arma, monto a arma, abro a arma, tiro os 2 cartuchos, ponho fechado, ficou só a pele. Tornei a abrir a arma, tirei o cartucho, meti o cartucho ao bolso, só fiquei com um tiro, que era para matar o coelho. Entretanto, começo a andar, olho para trás, ouvi, pss, pss, olhei, beijo o sardão com a pata no ar. Obrigado, Sr. Escaleira. Oh, lá que me agradeces, não fazes mais que a tua obrigação. Agora saberes o meu nome. Dorme-me, alma doncella. Dorme, se não se dorme, se não se dorme. Que
esclavo que tanto desea ver tu sueño con grande amor, ver tu sueño con grande amor. Siente al son de mi guitarra, siente hermosa mis males cantar, siente hermosa mis males cantar. Quando era na altura de fazer o trabalho do campo e se juntava muita gente, até se pediam uns aos outros as tigelas, também comiam todos do mesmo prato, não é? As pessoas juntavam-se uma meia dúzia delas a comer do mesmo prato, portanto também não era preciso grande louça, era aqueles pratos já assim grandes, a louça era pouco para arrumar, não é? Pronto. Mais tarde, porque de princípio era terços, não é? 3 para o patrão e 1 para quem semeava e tratava, não é? Era assim. E os animais também era a mesma coisa, também era rendimento para o patrão, ou meias ou terços. Por acaso, com o meu pai, já não era terços, era meias. Metade era para o patrão e metade era para ele. E o patrão também pagava metade das despesas, das maiores despesas, quando era nas sementeiras, não é? Porque de resto todo o outro trabalho era feito gradualmente, não é? Consoante a época dele, mas era feito por o caseiro, não é? Pelo caseiro. Era assim, o viver. Era o viver dele desta forma, que era assim que trabalhava. Quem quiser matar a sede não precisa pagar nada. De mãos dadas a cantar, vamos lá, ó raparigas, à festa toca a espalhar cantigas. Estaladinho bem certinho, troca o passo para acertar. De par em par a cantar, assim, assim, animados. A água da nossa fonte é água de qualidade. É como a gente da aldeia, muito alegre sem Aqui foi sempre a mesma cultura. Era a batata, que era muito boa, da nossa terra, a batata era muito boa. Era o trigo e o centeio, com que faziam o pão, não é? E o milho. Portanto, e depois tinham, para além disso, aquelas miudezas mais de cebola, para gasto de casa, as hortaliças. Também não se usava assim outras coisas que nem havia, nem se conheciam aqui, não é? Mas foi sempre isto, nunca houve outras culturas, não. Era isto, o próprio da nossa terra era realmente a batata. Forte mesmo era a batata, o trigo, o centeio e o milho, mas mais o trigo e centeio. O centeio era cultivado na zona mais montanhosa, mais seca, não é? O trigo não, o trigo é mais fino, já gostava de ser regado e tratado de outra forma e, portanto, era aqui nos grandes campos e nas boas terras que aqui havia que se cultivava o trigo. Portanto, um ano estava de trigo, ao ano a seguir tinha batata. Era assim que faziam a cultura, não é? Um ano era trigo,
esse ano a seguir levava batata. Depois voltava a levar trigo, levava batata, era assim. E sempre tiveram boas batatas. O meu pai fazia uma beçada, como eu digo, não é o que se usava aqui, uma sementeira, uma beçada. Eram sempre 30, 40, 50 pessoas que se juntavam para ajudar a cavar a leiva que era lavrada com o arado. O arado de madeira, puxado por uma junta de vacas, que o arado tinha era um bico de ferro que lavrava a terra, não é? E as pessoas iam por detrás a cavar e depois semear a batata também à cavadela, não é? E então, nesse dia de beçada, que era um grande dia de beça, dia 3 de maio, era 1000 quilos de batata que semeavam, 1000 quilos, mas a terra dava um bagão, era 10.000 quilos, não é? Um bagão que usavam aqui, 10.000 quilos de batata. Pois eram arrancadas, não era todas no mesmo dia, porque não podia ser, mas a sementeira era feita toda no mesmo dia, para além de outros dias mais que tinha, não era só esse dia. E, portanto, todos os lavradores daqui eram assim, os grandes lavradores, não é? Os que tinham realmente as terras. Agora, os pobres semeavam um bocadinho pouco, porque não tinham, não é? Não tinham animais para poder ajudar. Depois iriam os lavradores ajudar a fazer-lhe essa carreta do que eles tinham, de cereais ou a batata, porque eles também andavam nas beçadas e no resto do trabalho. Era assim que se trabalhava aqui, não é? Aqui é que malhavam o cereal, não é? E ele depois não caía pelas frestas? Não, isto depois era barrido com umas vassouras de giesta. De giesta. Giesta branca. Como vê? Era isto, era aqui. E depois da malhada, secava-se o milho aqui. A eira era dividida por partes. Portanto, com sortes, não é? Na malhada era por dias. Quando era para estender o milho, para secar o milho, era por colchas. Aquelas colchas de tiar. Não sei se conhecem, de farrapo, feitas em tiar. Una pastora io a mí, una isha hermosa, de amici io l'adori, mas che ella no a mí, de amici io l'adori, mas che ella no a mí. Ya que estábamos en la huerta sentados, le dije yo, por ti mi flor, me muero de amor. Mas como o rio não é como agora, afundar porque tiraram as areias e o rio afundou, ficou fundo. Então eu ia mais uma prima minha, para irmos lá para uns terrenos, lá para cima, para a livraria. E a minha tia, que ia lá com a gente, dizia assim: ó Luzia, olha o penedo. Olha, a vara, a gente passava por cima do penedo e a vara não lhe empeçava, lá a altura da água que havia naquele tempo. Depois de fazerem essas pontas, fazerem a barragem, começaram a tirar as areias e o rio ficou diferente. É uma paixão. Era tão lindo o areal. É uma paixão porque o rio, eu vejo agora o rio e digo assim, não é o mesmo sítio. Não é o mesmo rio. A palha a secar. Não é o mesmo rio. A minha mãe tinha muitos patos e dizia assim: hoje vais levar os patos ao rio. Lá ia eu com 50 patos atrás de mim. Havia uma azanha do outro lado do rio, mas muito perto ali da ponte. Vocês conhecem a ponte onde a gente atravessou o bar. E então os patos vinham com aquela ideia de comer o milho, a azanha. E um dia ficou lá todo esfolado, na ronda da azanha. Eu à noite ia pôr ela abaixo e tinha que ir buscar os patos, porque estavam tão habituados. Eu ia chamá-los e eu só dizia patinhos. E eles tocam a atravessar o rio e lá vinha eu com os patos atrás de mim, para casa. Quando andava sozinha,
ia pescar. Pegava numa pedra do rio e atirava, eram tantos peixes, eu, pimba, matava logo, partia-lhe a cabeça aos peixes. Eu era pequenita e queria me armar já esperta, pego no cântaro, o cântaro dá ao lado, parte-se o cântaro, espeta-se-me aqui os cacos do cântaro. Lá tive eu que vir para o hospital para levar aqui os pontos. Da outra vez ia para o vinho, estavam uns colegas lá, uns amigos. Caí, nem partia peixeira nem nada, estava um caco de um prato na pé da porta da adega. Caí, fiz aqui logo também um golpe. Trago o braço e a mão toda cortada. Pelo carnaval, só fiz as asneiras. Ele foi até à taberna e bebeu uns copitos, mais os amigos. Havia um senhor que andava sempre a transportar o burro com os talegos, que era assim que tinham que transportar a farinha, e fazia aquelas viagens todos os dias. Encostou ali o burro e o meu pai começou a reinar com ele e eles chamavam-lhe o Balá. Oh senhor Balá, tio Balá, você traz aqui o burro deste jeito assim tão carregado. Se eu já ando cansado, trago o burro cansado, eu já tenho que ver se faço negócio e compro um burrinho mais novo, que este está muito cansado. Então não tem problema, tem aqui as pessoas certas, eu vou-lhe comprar o burro. Oh, tio Fernando, compra-me o burro, compro. Quanto é que quer para o burro? Quanto é que quer para o burro? Eu sei lá, então depois o burro, depois como é que eu... Olha, dou-lhe 100 escudos para o burro. 100 escudos. Ai! O homem disse-lhe, pronto, fique já com o burro. Entregou o burro ao meu pai. O meu pai ficou com o burro e o homenzinho foi embora. Ele com o outro colega deu tudo para a galhofa e o meu pai diz para o outro colega, olha, o que é que agora vou fazer ao burro? Vamos dar uma volta com ele? E assim, vamos embora. E eram até ao casal, e eram à outra taberna. Outro senhor, quando viu o meu pai chegar ali com o burro, disse assim, tio Fernando, então você, olha, fiz um grande negócio, comprei este burro por 100 escudos. E agora, mandas vir 3 copos de vinho, um para mim, outro para o meu colega e outro para o burro. E o homem deu lá vontade de rir, deram um copo de vinho. Chega o meu irmão mais novo, que tinha 12 anos, naquela altura, muito aflito a casa. Ai, mana, o pai comprou um burro. Comprou o quê? Um burro? Comprou um burro e dizia à minha mãe assim, com olha mais burro do que ele, não podia comprar. Mais burro do que ele não podia comprar. Disse assim, é muito atrapalhado. Até agora o que é que o pai vai fazer ao burro? Pois então aquilo não pertencia nada à nossa área. O meu pai chegou a casa com o burro, foi prendê-lo lá num monte de palha que nós lá tínhamos para dar às ovelhas. O burro comeu aquela palha toda, porque estava cheio de fome, coitado. Quando a minha mãe deu a enralhar toda a noite, se calhar a mulherzinha ralhou com o meu pai, para que é o burro? E o burro lá a cantar e não sei o quê. De manhã chega lá o senhor, o dono do burro. Tio Fernando, é assim, que é lá? Olha lá. O nosso negócio não pode estar feito, porque, olha, tenho que levar o burro que a minha mulher não se cala lá sem a porra do burro. Diz o meu pai assim, ainda bem, a sua não se cala sem a porra do burro, a minha não se cala por causa da porra do burro, vamos desmanchar o negócio. Então, olha lá, a merenda, quando é que a gente come a merenda? Mais do que um bocadinho, não é? Lá ia eu, lá se sentávamos, a nossa merenda eram umas azeitonitas, e um bocadinho de broa. Era a merenda. A gente comia. Pronto, comia. Continuávamos outra vez, novamente. E eu vinha para casa. Dizia à minha falecida mãe assim, então olha lá, como é que tu te portaste hoje? Olha, andei. Umas vezes sentava-me, outras vezes voltava-me a deitar. Pronto, então, está bem. Depois fui para Gavinhos, com 15 anos fui servir para Gavinhos. Tinha de tratar os porcos, as galinhas, coelhos, também lá tinham às vezes uma bezerrita e tínhamos porcas criadeiras. E eu, então, todos os dias, a minha faina era ir deitar comer aos bichos e ir depois apanhar comida.
ia lá para uma terra muito longe, quase partilhada, para ir buscar um carrego de pasto. E então, era assim, chegava, poisava, e quando era no inverno, ia cozer as batatas num caldeirão muito grande para os animais, e era com casulos à volta. E havia por cima um palanque, e eu estava a chover, o que é que eu fazia? Ia buscar os ovos às galinhas e deitava-os dentro do caldeirão a cozer. Podes comer. Deitava-os a cozer, no fim descascava-os, comia os ovos. Cantar da meia-noite, o cantar da meia-noite, é um cantar excelente, é um cantar excelente. Acorda quem está dormindo, ai, acorda quem está dormindo, ai. Alegra quem está doente, alegra quem está doente. A viola sem a prima, a viola. Eu já não conheci os meus avós, nem os maternos, nem os paternos. Somos de uma família grande. O meu pai e a minha mãe tiveram 7 filhos. O meu pai era pintor na construção civil e a minha mãe era mãe, esposa e estava em casa, trabalhava em casa. E sendo assim uma família humilde, não éramos ricos, trabalhávamos todos, começámos muito cedo a trabalhar, saíamos da escola, tínhamos que ir trabalhar, seixar o milho, e todas essas coisas que são precisas ser feitas no campo. Mas não posso dizer que não tive uma meninice e uma infância muito má. Não passámos fome, trabalhávamos sim, mas tinha que ser com muito trabalho e não tínhamos muitas regalias, não tínhamos muitas coisas, mas pronto, o meu pai criou 7 filhos. Se quer que lhe diga, eu lembro-me de bem novinha, quando era a seca, que havia muitos anos que o verão era bastante agreste, e os nossos pais punham as couves tronchas, que se cá chamam, que é a couve portuguesa. E nós tínhamos, as fontes secavam e os rios também levavam pouca água. E tenho muito isso na memória, que era bem pequenina, e íamos, os irmãos todos, ao rio, buscar um cantarinho de água para não deixar morrer as couves. E era assim que íamos buscar lenha para aquecer o forno, para a mãe cozer a broa, para dar de alimento a 7 filhos. E foi sempre assim até nós começarmos a crescer. Depois, cada um tratou da sua vida e pronto, e uns casaram-se, outros ficaram mais tempo em casa, mas sempre a trabalhar. Mas eu tenho que dizer que agora, eu com uma vida melhor, depois do meu casamento, tive uma vida muito melhor. Vivi 25 anos em Lisboa, mas quis regressar à minha terra. Mas eu sou muito saudosista e mesmo com tudo o que eu passei na minha infância, que era bem pior que hoje os filhos de agora, eu tenho muitas saudades daquele tempo, porque éramos jovens muito alegres. Tenho a impressão que até mais alegres que dos dias de hoje, porque eu também tenho filhos e que lhes dei aquilo que eu não tive e nos vejo assim muito felizes. Tenho uma neta também, uma neta com 7 anos, que
também tem tudo, damos-lhe tudo, mas não é aquilo que nós sentíamos quando éramos daquela idade. Nós fazíamos a nossa própria diversão, não é? Nós íamos para os bailaricos com uma flauta, um rapaz com uma flauta já fazia um bailarico. E nós dançávamos, divertíamos, também não é como hoje. Como hoje a diversão é muito diferente. E de maneira que nos divertíamos bem. E eu posso dizer que dentro desta sala eu diverti-me muito, porque fazíamos, de 15 em 15 dias, fazíamos um bailarico. E como eu estava a iniciar, a dizer há bocado, escrevia um postal ao senhor que tinha uma aparelhagem que alugava, vinha cá com um empregado, e neste palco ele punha os discos a tocarem, e nós então dançávamos até às 2 da manhã. Era com muita alegria, com muita... A juventude era totalmente diferente. Eu vejo que hoje nem ligam. Se nós fizéssemos um baile daqueles, nesta altura, eles viravam costas e iam-se embora. Mas naquela altura não, era o que havia, as pessoas todas se divertiam. Novos e velhos. E vinha muita gente destas beiras para aqui dançar e pronto, era uma festa. Era uma festa. Os tempos não eram fáceis, mas tudo servia. Eu lembro-me daqui haver missa, 3 missas por dia, ao domingo. Havia todos os dias, mas ao domingo haviam 3 missas. Começavam umas às 7 na Várzea Pequena, nós íamos à missa da Várzea Pequena. Depois havia aqui no centro da aldeia, às 10 horas nós íamos a essa missa. Temos uma capelinha que é a Senhora da Candosa, que fica aqui a 3 km, e nós íamos a pé à tarde àquela missa. E porquê? Porque era a maneira de nós conseguirmos conviver mais. Os rapazes iam a pé, aqueles que tivessem uma bicicleta e um relógio já não ficavam solteiros. E iam com a bicicleta a pé aquele tempo todo e vinham só para quê? Para acompanharem as moças e conversarem, porque não havia outra maneira de o fazer, que os nossos pais também não são como os de agora, não é? Eram um bocadinho rígidos para essas coisas, não deixar ir as filhas. Mas se íamos à missa, tudo bem, podíamos ir, de outra maneira não. Mira-me, Miguel, como estou de bonita e cachaia, de burel, camijica, de estupica. Mira-me, Miguel, como estou de bonita e cachaia, de burel, camijica, de estupica. Tenho 3 meninos, não tenho o que lhe dar, pongo-me a cantar e ensiná-los a bailar. Mira-me, Miguel, como estou de bonita e cachaia, de burel, camijica, de estupica. Mira-me, Miguel, como estou de bonita e cachaia, de burel, camijica, de estupica. Tenho 3 ovelhas, mais uma cordeira, quero me cachar e não acho quem me queira. De burel, camijica, de estupica. Mira-me, Miguel, como estou de bonita e cachaia, de burel, camijica, de estupica. Pelo Pedro baila, a senhora quer um pau, baila mais um pouco que logo dará. Mira-me, Miguel, como estou de bonita e cachaia, de burel, camijica, de estupica. Mira-me, Miguel, como estou de bonita e cachaia, de retalhos, e ao fim depois mandavam a comida para 8 dias ou para 15 dias, e nesses 15 dias eles vinham a casa pescar mais. E a minha mãe mandava sempre na boca da talega umas folhositas feitas de farinha de milho, que naquele tempo eram maravilhosas, com um bocadinho de açúcar por cima, e a gente comíamos aquilo e aquilo sabia-nos por lá bem. E uma vez o meu pai não foi calhou a vir pescar, foi outro colega, chegou lá e não ia na boca do saco as folhositas, porque quem veio pescar foi à boca do saco, tirou
aquilo que ia enroladinho, o miminho, e quando foi no fim da comida, apresentou-se, pronto, ele começou a comer aquilo. E o meu irmão era assim para o meu pai. O meu pai, olha, aquele está a comer as filhotes que a mãe me fez. E o meu pai dizia assim, filho, não digas isso. Até conheço as filhotes. Eu conheço-as. E ele dizia assim, não digas isso. O meu pai, mas eu conheço-as. O meu pai, quando foi no fim de semana, chegou a casa e disse para a minha mãe, nunca mais me mandes, porque tu uma vez esqueces, como tu te esqueceste agora, o miúdo, claro, estava a fazer conta com o mimo da mãe e não mandei ela disse para ele. Há 5 cordas em conjunto com as cordas da guitarra, mas este Mi, em vez de ser aquele Mi agudo, é um Mi mais grave. Mas por isso aqui há acordes em que parecem na guitarra, tipo este acorde rei, mas que tem esta cordita aqui de baixo mais olha grave. aqui, olha que eu mandei na boquinha do saco e a embrulhada assim, e o meu irmão das Lourdes lá vai, diz assim, olha, eu não dizia meu pai que elas queriam para mim, que elas queriam para a gente, porque o meu pai era serrador e eles andavam por lá muito tempo a serrar, usavam a serra de serrar, que era uma serra assim alta, com um pau assim traçado, e 2 lâminas, não sei se conhecem essas serras, se não, e tinham aqueles serrotes grandes que outros andavam a fazer essas medições e a cortar, e 2 andavam um embaixo e outro em cima a serrar. E a vida do meu pai e dos meus irmãos foi essa. E todos começaram a sair de casa para fora, da idade de 12 anos, onde também calhou na minha vez. Aos 12 anos, saí de casa para fora, e vai ela, com o farnelito à cabeça, saímos às 4 da manhã, porque era tudo a pé, nada a cavalo, e quando era ao nascer do sol, tínhamos de estar no pinhal, tudo preparadinho para a gente endireitar ladeira abaixo, com 2 ou 3 cantigas no ar, que era ao começar o dia, chegávamos embaixo, cada uma, ouvíamos 2, ouvíamos 3, ouvíamos 4, ouvíamos 5, ou 10, ou 12 mulheres debaixo de um pau. E ao fim depois chegávamos lá, quando fôssemos assim, a da frente, a de trás, é que mandava a tirar a da frente. Dizia, é agora. E tudo junto, que era para não se aleijarmos umas às outras. E ao fim depois, abalávamos, aquilo éramos mais formigas, nunca se parava. Só se parava às 9 da manhã, para a hora solar, às 9 da manhã, que era quando a gente íamos, dizíamos nós, a almoçar. Era almoçar, jantar, e a ceia, que é o jantar de hoje. E o taroco. É isso. Nós era assim. E também por lá dormíamos. Porque quando os homens eram muitos, eles dormiam por lá e a gente dizíamos assim, a gente agora vamos para lá, os homens não paravam, a gente não vem todos os dias a casa. A gente fica. E assim, cada uma fazia a sua, juntávamos a caruma, fazíamos a nossa cama, espalhávamos a nossa manta, punhamos-a por cima da gente. Nós éramos rapazes e raparigas, ali tudo misturado, os nossos pais, tudo misturado. Uma vez fiquei ao pé da terra dali de uma vizinha minha, da Aveleira, lá na cabeça, num cabeça que lá está ainda. E afim depois, o meu pai andava lá e disse assim, olha tu, amanhã tu hoje escusas de ir a casa. Ficas aí a Mazastina, e ficas com os tios e com os teus primos, e tu escusas de dar essa caminhada. O teu irmão amanhã vai, eu não venho, mas veio o teu irmão e traz-te a comer. Está bem, pronto, e eu fiquei lá. Mas quando foi eu arranjar a cama, os homens arranjaram a cama todas assim em fila. E o fim depois foi as mulheres. Mas eu disse logo assim para ela, olha que não sabe a pompa. Não me importava de ficar ao pé do irmão dela conforme fiquei. Ele não me fez mal e eu também não fiz mal a ele. Mas quando foi assim às tantas da madrugada, diz assim um primo meu, que está nas paredes, que é uma coisa,
está nas paredes, disse assim: "Ô menina Silvestre, e pá, estou aqui a observar uma coisa, já há tanto tempo, que aquilo anda fundo dos nossos pés." E diz ela assim: "Tu és maluco, olha que eu também já estou a observar isso há muito tempo." Era um vulto branco. Eu estava acordada, se eu estivesse a dormir, digo eu assim para a colega: "Ô menina, olha que eu vou para ali, e aqui já não fico." Foram-se a levantar, quando se foram levantar para ir ver o que estava, mas os meus tios disseram assim, porque eram uns 16 homens e nós éramos 2 mulheres. E os meus tios disseram: "Quem vai, vai, e quem está, está." Porque ali naquele sítio havia muito má fama, que aparecia lá coisas. Quem vai, vai, e quem está, está. Tudo se acomodou, ninguém se levantou, ninguém foi ver o que era. Sabe-se que ao fim de bastante tempo a gente fomos... Quem era mais curioso levantava a cabecinha de fora, olha, já não há lá nada mais. E foi assim a minha vida inteira toda, sempre debaixo de madeira. Havia esse intercâmbio, havia alturas do ano em que as pessoas daqui iam fazer as tais saídas, como eu já atrás referi, que iam para a apanha de tomate, cortar eucaliptos, por exemplo, e havia também o contrário, havia na altura da ceifa, na altura da apanha da azeitona, essencialmente mais ainda na ceifa, como eram grandes extensões de terreno, por isso é que se dizia que o Alentejo é o celeiro da nação, não é? Uma coisa que agora, é claro, já não é verdade, que não se vê praticamente aqui searas nenhumas. Mas antigamente todos estes campos que estão por aqui estavam semeados ou de trigo ou de cevada. E para isso, para se fazer essa ceifa, vinham muita gente, principalmente do norte, até que se chamavam, que eram os ratinhos, que vinham lá de cima. E muitos acabaram por ficar por aqui. Por isso é que também nós, em termos de população, temos uma população um bocado mais heterogénea. Portanto, temos gente que veio de muitos sítios e que depois, em função das ceifas, em função das minas, em função do caminho de ferro, porque é importante referir que nós temos aqui a estação da Casa Branca, que pertence também à freguesia, e que era, digamos, funcionou sempre como o entroncamento do sul, ou seja, a estação que fazia depois a derivação para o Algarve, para o Baixo Alentejo e depois para os outros locais aqui mais do Alto Alentejo e do Sul. Portanto, tivemos sempre muita gente que chegou por aqui. E convém lembrar que, por exemplo, nos anos 40, 50, a população do Escoral chegou a ter mais de 6.000 pessoas. 6.000 pessoas. A nossa freguesia era uma das maiores freguesias. Aliás, na altura, quando foi da implantação da República, nós estivemos quase para passar a concelho. Porque fomos ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo que Vendas Novas, não sei se conhecem, que é outra povoação que está aqui, que é concelho. Nós, na altura, estávamos previstos também de ser concelho juntamente com Vendas Novas. Portanto, era o Concelho de Montemor Novo, o Concelho de Vendas Novas e o Concelho de Escoral. Mas depois tem uma história também por trás disso, porque na altura penso que o Craveiro Lopes, que era o presidente, e houve umas eleições e nós, a população aqui do Escoral, boicotou essas eleições. Então, como retaliação, retiraram-nos algumas das povoações que faziam parte da freguesia, como por exemplo São Cristóvão e São Romão, que faziam parte da freguesia do Escoral. E isso reduziu-nos logo, baixou-nos a população e o poder reivindicativo que poderíamos ter. Se quiser as duas, toca-se as duas. Se quiser o hino, toca-se o hino do grupo. Pronto, olha. Eu também queria umas saias, olha. Troca saia, toca saia. Não, aqui no Alentejo, principalmente na nossa zona, praticamente ninguém tinha pedaços de terra.
A terra era única e exclusivamente dos grandes agricultores. Porque se repararmos, os trabalhadores viviam mesmo aqui no centro da vila ou então nos montes, não é? E aqui no centro da vila não havia, os lugares que havia era um quintalzinho pequenino que aquilo não dava para nada, não é? Depois, lá mais para a frente, conseguimos, de facto, quando foi o 25 de Abril e após o 25 de Abril, as pessoas aqui conseguiram reivindicar isso e ter uns pedacinhos de terra, e então cada um já tinha a sua hortinha em que já tinha uma subsistência um bocadinho melhor, né? Já produzia alguma coisa, umas batatas, umas couves, uma hortaliça e tudo isso. Mas antes do 25 de Abril, não. A terra era só dos grandes agrários e quem vivia nos montes eventualmente poderia ter alguma coisa, mas aqueles que não tinham essa sorte, entre aspas, portanto, viviam muito mal. As casas eram de terra ainda também, não havia esgotos, não havia nada, não havia luz elétrica, não havia nada disso. Os caminhos também eram todos de terra batida, portanto, era muito difícil viver nessa altura. E depois tinha outra coisa, é que para que as pessoas conseguissem subsistir de uma forma um bocadinho melhor, tinham que ter muitos filhos, não é? Para que os filhos mais velhos tomassem conta dos mais novos, para os pais poderem ir trabalhar. E isso, pronto, então toda a gente começava a trabalhar muito cedo em função disso. Mas aqui tivemos também, de facto, uma realidade um pouco diferente, é que quando foi da implantação da República, como nós tínhamos uma grande força reivindicativa na altura, conseguimos ter aqui, fomos das primeiras a ter escolas. E até temos uma situação em que o único edifício com maior volume que tínhamos aqui na freguesia era a igreja. E essa igreja, na altura, depois foi quase, entre aspas, nacionalizada, e foi aí que foi feita a escola para poder levar as pessoas, as crianças da população a poder ir à escola. E funcionou durante bastantes anos, até que depois se conseguiu fazer esta escola aqui e outra escola em cima. Nós temos duas escolas, na altura que já vem dessa altura, em que uma era das meninas e outra era dos meninos. Passei fobá. Ai, por baixo fica o restor. A maioria era de pequenos proprietários. Haviam as herdades maiores, havia os lavradores, 3, 4 famílias que tinham grande quantidade de terra, e aí depois tinham pessoas a trabalhar o ano todo. Faziam a sementeira, depois era a apanhar, depois era tempo da cortiça, depois era o tempo do medronho, depois alguns desses lavradores que tinham aqui terras também compraram mais para o Barrocal e para o Algarve, depois era o tempo da amêndoa, o tempo da alfarroba, e ocupavam, davam emprego a muitas pessoas. Mas a maioria era de pequenos proprietários que cultivavam as terras para o seu autossustento, ou seja, tudo se cultivava. As batatas, o feijão, o milho, o trigo, tudo era cultivado para fabrico próprio. Tal como os animais, criava-se os animais e depois fazia-se a chamada matança do porco. Quando a gente ia mondar era assim, todos os dias íamos para a mondar trigo. E no outro ano íamos outra vez para o mesmo patrão
a mondar. E era uma vida aborrecida que a gente tinha no Alentejo. Era um trabalho chato, às vezes chovendo, outras vezes... Era assim que a gente trabalhava. Íamos caiar, íamos fazer essas coisas que precisávamos. Pessoas que precisavam das casas limpas chamavam a gente ia trabalhar. Essas coisas. E depois, nota-se, íamos para a Monda. Com a idade que eu tenho, já passei por isso tudo. Olá, levava um bocado de pão, com qualquer coisa. E era assim que a gente fazia. De manhã, levantava-me, aviava a balsa para o homem levar para a cortiça. E aí ia para o outro lado, ia fazer outra coisa. E a gente nunca estava parados. Ganhávamos pouco. Nesse tempo era muito pouquinho. Mas olha, era melhor pouco nada. Quando a gente ia trabalhar, que ele ia aí para o lado de Almodóvar, foi ali que a gente... ele ficava lá no Morgadinho, ficava lá dormindo. De manhã íamos levar o almoço para ele comer e ficava lá. Ficava às vezes, outras vezes não. Fazer pão, ainda fiz muito pão, ainda fiz. Ainda amassei muito. Fazia o pão, fazia as costas, fazia aquilo tudo. E depois à tarde vinha as pessoas buscar. Não diz a ninguém, que ninguém pode saber. Volta para mim, meu amor, serei tua até morrer. Volta para mim, meu amor, serei tua até morrer. O amor é uma albarda que se põe a quem quer bem. O amor é uma... Lembro-me que o meu avô também e o meu pai semeavam também as favas, as ervilhas, as lentilhas, os xíxaros, na altura com uma parelha de burros com o arado. Lembro-me muito bem disso. E depois em casa, na gastronomia, também se comia as favas. Eu adorava favas. Na altura não gostava. Agora é que já gosto. Gostava mais de ervilhas. Levantava, por exemplo, à 1h da manhã. Ia amassar. Depois o pão, depois dele estar já quase pronto para tender, Sim. Íamos tender, mas íamos dar fogo ao forno. Primeiro dávamos fogo ao forno e depois íamos tender. E depois estava o pão tendido ali no tabuleiro, ali, mas mais de tempo. Até que a gente via que ele estava capaz de ir para o forno. Era assim a vida do campo, era muito chata. Ainda hoje é fácil. Quando eu lembrando, ainda faço. Mas já não tenho força, já não tenho já. Nessa altura usava-se muito os jantares, eu gostava muito do jantar de lentilhas. Depois também matavam o porquinho, lá punham um bocado de toucinho e de chouriço. E eu gostava, sim. Ai, Jesus, valha-me Deus, que não sei onde estou. Já os altos abaixaram e a terra já levantou. Há 1h nasci e às 2 fui batizado. Às 3 fui pedir a moça, às 4 era casado. Menina não se namora. Ai do rapaz que embisca o olho. Já o sol se vai pondo. Ai, lá para trás do cabecinho.
bem puder o nosso amor